Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas a respeito do dualismo entre o indivíduo e a sociedade. Relação sempre mais ou menos conflituosa. Para a aula de hoje, portanto, eu separei um pensador muito específico chamado Anthony Giddens. Giddens foi um filósofo e teórico político britânico que nasceu e foi formado e ajudou a formar uma onda de novos pensadores que falaram sobre as correntes de pensamento, tentando assimilar toda a teoria clássica, da análise e da abordagem da realidade feita pelos sociólogos clássicos como Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, trazendo as novas realidades da nova modernidade, do qual nós vamos ver um pouco mais à frente, e como seria, portanto, nessa nova modernidade, a relação entre a sociedade e o indivíduo. Eu escolhi Anthony Giddens porque, dentre todos os pensadores que surgiram na década de 80, de 90, de 60, eu considero que Anthony Giddens seja o mais influente entre eles, e também é o mais conhecido e mais estudado pensador contemporâneo das ciências sociais. Esses pensadores, portanto, eles vieram com uma proposta de uma formulação sociológica crítica a respeito da Constituição que vinha seguindo ou sendo seguida pela humanidade em geral, que eram as ideias iluministas ou pós-iluministas. Depois das revoluções, da onda revolucionária do século XVIII, do século XVII, do século XVIII, o pensamento humano, muito mais antropocêntrico, colocando o homem no centro de toda a ação desenvolvida pelos mesmos homens, colocou como deusa, no lugar do Deus cristão, o Deus da Igreja Católica, que antes era o regente de toda a filosofia e de toda a produção de conhecimento, foi colocado no lugar do Deus cristão um Deus pagão chamado, ou uma deusa pagã chamada Deusa Razão. Portanto, essa sociedade na época dos clássicos, moderna, contemporânea, hoje para a gente um pouco ultrapassada, foi toda elaborada e organizada de forma a pensar em pôr em prática os ideais iluministas, ou os ideais todos ali da época das revoluções do século XVII e XVIII. Essas revoluções, então, com a deusa razão como luz guiadora, luz no caminho desses novos pensadores, propôs organizar a sociedade de forma lógica ou de forma racionalizante, colocando, então, como um valor inegociável e um valor quase que sobrenatural a razão humana. A razão humana como um motor sobrenatural e quase incriticável, e colocando essa razão humana como a pedra angular da construção dessa nova sociedade de seres esclarecidos. Essa concepção durou por muito tempo e perdurou por muito tempo na sociedade, até que o ser humano mesmo começasse a criticar esta ideia de que a razão humana pudesse ser a pedra angular que resolveria todos os conflitos nascentes da sociedade. Isso se deu muito ao fato das catástrofes do século XIX e do século XX, sobretudo as duas últimas, ou as duas grandes guerras mundiais, as bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, porque ali se mostrou aonde pode levar a racionalidade humana. Não podemos dizer que as bombas atômicas e que a Segunda e a Primeira Guerra Mundial não foram frutos da razão humana. Porque a guerra, ela possui fins. Seja os fins declarados pelas nações, ou seja, as desculpas dadas pelas nações para que o país possa entrar numa guerra, sejam as realidades práticas e objetivas dessas situações. Aumento de território, por exemplo, aumento de riquezas, ou os pressupostos básicos dados pelas nações, como da Alemanha, esse retorno à soberania nacional, um retorno a esse sentimento comum alemão, germânico, né, germânico no caso, de exaltação da pátria, de superioridade, de se pôr como uma nação independente e capaz de fazer certas coisas. Isso tudo baseado na razão humana. A razão humana sempre esteve relacionada a isso, a esse tipo de ação. Mas a razão humana nessa fase era uma razão humana sem moralidade, porque o Deus da moral era justamente o Deus cristão que foi posto em xeque
durante a Era das Revoluções. O homem, portanto, se viu frente a frente com os resultados da sua ação racional e imoral. Dois exemplos clássicos, dos quais eu já falei, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tendo como fruto muito grande as bombas atômicas jogadas sobre as cidades japonesas. O homem, portanto, ele começou a descrer da sua própria racionalidade, da sua própria capacidade de construir uma sociedade justa com base única e exclusivamente na sua razão. É justamente nessa fase de questionamento ou de desilusão com o cientificismo proposto pelos pensadores pós-iluministas que esses pensadores como Anthony Giddens nasceram. Nasceram justamente como pensadores frutos dessa desilusão com a consciência racional do homem e esgotados já desta ideia de modernidade. Modernidade entendida aqui, na época dos clássicos, como uma nova era guiada pela razão. Um conceito, então, que vai substituir a sociologia de Anthony Giddens e dos pensadores mais contemporâneos é o conceito de modernidade. Para Karl Marx, o conceito mais importante era o conceito de capitalismo, por exemplo. O mundo era uma realidade capitalista. Ou para pensadores como pensadores inseridos na Era das Revoluções, a realidade da época, como por exemplo a realidade da Inglaterra do século XVIII, era a realidade do mundo industrial, da sociedade industrializada. Para esses clássicos, para esses contemporâneos, na verdade, me desculpem, para esses contemporâneos, a palavra-chave é a palavra modernidade. Usando então o livro que eu sempre uso como material de apoio da sociologia clássica de Carlos Eduardo Husserl, ele define modernidade como sendo um projeto de organização da sociedade humana a partir do esforço racional da própria construção humana, que é o que eu já falei que entrou depois em decadência, quando o homem se viu frente a frente com os resultados dos seus pensamentos racionais. E essa modernidade proposta sempre como a deusa razão, como a deusa razão, né? Deusa do novo homem esclarecido. Esse conceito de modernidade, então, é importante para os clássicos, para os pensadores clássicos que pensaram essa nova sociedade de seres esclarecidos. Para os pensadores contemporâneos, como Anthony Giddens, o conceito mais utilizado vai ser o conceito de pós-modernidade, ou para Giddens, o conceito de alta modernidade ou de modernidade tardia. Ou também de segunda modernidade, sempre uma modernidade após. Porque já não possui mais as mesmas características da modernidade do qual falavam os clássicos. O processo de autoquestionamento da modernidade clássica, não implicava para esses pensadores contemporâneos como Giddens uma superação da modernidade, apenas uma nova forma de formulação da mesma modernidade ou depois. Giddens, então, vai ser o pensador que vai propor uma assimilação das teorias clássicas que eu digo falam a respeito de Durkheim, Weber e Marx, vai pegar essas sociologias clássicas, essas interpretações clássicas e teleológicas, ou seja, que propunham sempre um fim às ações pré-determinadas, ou seja, um futuro previsível e um passado sempre estabelecido, e vai propor então o que ele chama de terceira via, que é uma abordagem crítica das teorias clássicas, levando em consideração sempre as novas realidades do mundo contemporâneo. Novas realidades? Que novas realidades, né? Hoje, as relações sociais, e isso Giddens percebeu, que as relações sociais contemporâneas eram relações sociais muito mais de distanciamento. Ou seja, antes as relações sociais eram todas encaixadas pela necessidade de contato próximo, contato pessoal. Na modernidade, as pessoas conseguem manter uma relação baseada na confiança sem ter nenhum tipo de contato. Então as relações elas começaram a ser mais espaçadas na realidade do tempo e do espaço,
pautadas então nos novos conceitos de confiança mútua entre as partes. Quando vamos falar de Anthony Giddens, vocês podem acompanhar as minhas análises no livro didático na página 50 e 51. Giddens, então, ele vai propor uma nova concepção, uma nova abordagem da relação dualista entre a sociedade e o indivíduo. Porque vocês lembram que nas aulas presenciais, uma menina me perguntou, não lembro quem foi, fez a seguinte proposição: professor, então, segundo essas teorias, nós não possuímos liberdade? Ou seja, as nossas ações sempre são consequência daquela pressão que a sociedade exerce sobre nós? E eu disse sim, para esses pensadores é assim que as coisas funcionam. Giddens, no entanto, ele vai dizer que as estruturas sociais, ou seja, que a sociedade, ela não se estabelece como um entrave, uma pedra de tropeço para as ações individuais. Ou seja, as cadeias construídas pela sociedade, lá naqueles tópicos que nós abordamos da coercitividade, da exterioridade e da generalidade, essas características de fatos sociais impostos, ou seja, imposição da sociedade, não se constituem necessariamente como entraves ou como impedimento das liberdades individuais. Ou seja, os homens podem sim agir de forma mais ou menos livre dentro de um contexto social, mesmo com uma certa pressão relativa da sociedade ou dos agentes institucionais. Anthony Giddens vai propor uma teoria chamada teoria da estruturação. Essa teoria da estruturação, base do pensamento de Giddens, ela era uma abordagem mais crítica, como eu já falei a respeito das teorias clássicas, e ela vai ter como objetivo analisar as práticas sociais e os comportamentos sociais, as relações sociais desta nova modernidade ou da alta modernidade, dessa segunda modernidade, e vai tentar interpretar como se dão hoje essas relações entre sociedade e indivíduo, sempre dois opostos, ou nem tanto. Giddens vai justamente criticar essa ideia sempre muito polarizada de polos diferentes. De um lado o indivíduo, de um lado a sociedade. De um lado o micro, de outro lado o macro. Ele sempre vai contrapor esse tipo de dualismo que é paralisante no aspecto metodológico de análise da realidade. Então, ele vai justamente criticar esse tipo de análise dualista e sempre polarizada. Ele vai dizer, então, que a tarefa da sociologia, mesmo nessa nova modernidade, é de fornecer concepções da atividade social humana e do agente humano que possam ser colocadas a serviço do trabalho empírico. O trabalho empírico sempre é o trabalho de observação, trabalho mais prático. A principal preocupação da teoria social é idêntica das ciências sociais em geral, a elucidação dos processos concretos da vida social. Ou seja, a sociologia, para Giddens, vai continuar tendo o mesmo objetivo da sociologia quando clássica, né? A elucidação de todos os contratos sociais, de todas as relações sociais para a vida social. Deixa eu voltar aqui. A teoria da estruturação, então, de forma mais resumida, ela propõe um equilíbrio entre as agências e é referido como uma dualidade das estruturas. As estruturas sociais fazem ação social e, ao mesmo tempo, a ação social cria as muitas estruturas. Esse é o cerne da sociologia de Giddens. Como nós falamos antes, a sociologia clássica dizia que a sociedade sempre e em todas as situações conduzia, digamos assim, o pensamento humano. Ou seja, as ações humanas eram consequência da pressão e da ação única e poderosa da sociedade sobre o indivíduo. Para Giddens, não é uma relação tão rígida assim. Ele vai propor que sim,
as estruturas sociais, ou seja, a sociedade e as suas instituições, como as leis, a moral, a educação, a religião, toda essa superestrutura, tem sim poder sobre o indivíduo, ou seja, exerce pressão comportamental sobre os indivíduos, pautando as suas formas de pensar, de agir, de sentir, ao mesmo tempo que os agentes sociais ou os indivíduos também exercem pressão sobre a superestrutura social. Ou seja, um exemplo muito simples, a legislação, as leis. As leis fazem parte da superestrutura social, ou seja, a lei está dentro de uma instituição social, que no caso brasileiro é a instituição social do legislativo. É um instrumento da sociedade de exercer pressão e de limitar o comportamento dos indivíduos. De fato, a lei, ela delimita certas ações que o homem pode ou não pode fazer, dependendo da situação, pode fazer com consequências. E essas leis são impostas ao homem de forma coercitiva, exterior e geral, ou seja, são fatos sociais, que de fato exercem pressão sobre o indivíduo, ao mesmo tempo que permitem ao indivíduo uma certa liberdade de ação. Por exemplo, a lei proíbe isso e proíbe isso. Entre esses espaços de proibição, existe algumas opções que o homem pode escolher na área mais legal ou na área permitida por esse contrato social da legislação, das leis. E a partir disso, o homem pode desenvolver, e aí vem mais um conceito importante para a teoria de Giddens, que é a reflexibilidade, a reflexão. O homem, nessa liberdade permitida, pode refletir sobre a sua situação social, sobre a realidade social do contexto em que ele vive, e a partir dessa reflexão, ele pode fazer ou criar novas legislações, ou alterar as legislações já vigentes. Ou seja, da mesma forma que a sociedade influencia o indivíduo também influencia a sociedade. Como o indivíduo obedece às leis, o indivíduo também cria as leis. Ou seja, a realidade da superestrutura social, daquelas instituições coercitivas, não são inalteráveis. Pelo contrário, pela capacidade reflexiva do homem da pós-modernidade ou do homem da nova modernidade, por causa dessa capacidade reflexiva, essas realidades sociais, coercitivas ou institucionais, podem e sempre são alteradas, porque o homem sempre vai estar em constante processo de reflexão. Essa reflexão também sempre vem com o desânimo, com a desesperança proporcionada e consequente das novas relações sociais um pouco mais, como fala um outro pensador, um pouco mais líquidas. Giddens, portanto, ele vai estabelecer essa terceira via, que é a via de pôr em crítica as teorias muito rígidas a respeito do indivíduo e da sociedade, dizendo basicamente que a sociedade influencia o indivíduo tanto quanto o indivíduo influencia a sociedade. Ele vai dizer, então, que a consequência da modernidade, dessa nova modernidade, é justamente a reflexão e também, como eu já falei um pouco, a epidemia da frustração causado pela consequência das guerras e de todo tipo das novas mazelas e das novas pobrezas sociais causadas pela sociedade anterior, baseada na razão humana. Giddens, então, só para concluir, defende em sua obra que a ação humana e a estrutura social são interdependentes, ou seja, se influenciam mutuamente. E são reproduzidas por meio de princípios estruturais característicos das sociedades com suas instituições. Ou seja, cada sociedade possui instituições diferentes, sempre na esfera das superestruturas, relacionando os indivíduos, assim como os indivíduos relacionam as instituições de cada sociedade em específico. A estrutura, como a linguagem, restringe e facilita ao mesmo tempo a ação do indivíduo, simultaneamente, ao mesmo tempo. Mediante o conceito de reflexibilidade, seus estudos procuram analisar o impacto das mudanças promovidas pela sociedade sobre o indivíduo e as instituições
que à luz das informações dos processos autoavaliativos se transformam, ou seja, as realidades institucionais e sociais da superestrutura sempre se alteram pela capacidade reflexiva deste homem moderno. Deixa eu ver se tem algo mais relevante para passar. Portanto, a ideia central de Giddens é justamente a contraposição às ideias muito rígidas dos dualismos existentes, né? Sociedade e indivíduo, micro e macro, superestrutura e microestrutura ou infraestrutura e assim por diante. Dessa mesma forma, Giddens é muito importante para se pensar a realidade política, não se dividindo apenas entre esquerda e direita, por exemplo. Ele sempre vai se colocar contra esse tipo de oposição bipolarizada das coisas. Ele faz um processo de síntese da realidade social, usando-se então das novas realidades sociais apresentadas pela nova modernidade e em contraposição com as ideias clássicas que ele não descarta, pelo contrário, que ele reinventa, que são as teorias clássicas de Durkheim, Weber e Marx. A ideia de síntese ela nasce com um pensador chamado Hegel, que foi muito influente na obra de Marx, que propunha a seguinte construção: tese, antítese e síntese. A tese, no caso de Giddens, a tese seriam as perspectivas clássicas da sociologia, ou as abordagens de Emile Durkheim, de Max Weber e de Karl Marx. A antítese ou a antitese seriam as novas realidades apresentadas pela nova modernidade. A frustração com a Deus a razão, com a racionalidade humana, e os novos tipos de relação social e as novas capacidades de informação e de reflexão do homem moderno, e a tese, que seria um equilíbrio entre a antítese, a síntese, seria um equilíbrio, então, entre a tese e a antítese. A síntese de Giddens seria chamada de terceira via, que é a via que busca, portanto, equilibrar o dualismo entre a influência da sociedade sobre o indivíduo e a influência do indivíduo sobre a sociedade. Na próxima aula, então, nós veremos um pouco mais acerca dos pensadores contemporâneos. Não sei se algum pensador em específico. Se ficou alguma dúvida, me procurem, me mandem um WhatsApp ou um e-mail, ou postem aqui nos comentários que eu vou buscar resolver e responder as dúvidas de vocês. Até a próxima aula e fiquem de olho no Google Sala de Aula. Até mais.